Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz nessa noite? Você tem motivos de gratidão ao Senhor nessa noite? Amém? Então vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, em oração. Queria convidar você a trazer agora a sua memória, a sua mente, um motivo especial de gratidão ao Senhor. Algo porque você pode agradecer e dizer: Senhor, obrigado por isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas. Obrigado pela provisão no meio da igreja. Obrigado pelo sustento das nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela paz do Teu Santo Espírito em cada lar aqui presente. Obrigado, Senhor, pelo direcionamento espiritual que o Senhor nos dá dia após dia. Obrigado, Deus, pelo nosso trabalho. Obrigado, Deus, pelo sustento que vem do Senhor. Obrigado, Deus, pela harmonia no meio das famílias. Obrigado, Senhor, pelas vitórias em meio às lutas. Grande e exaltado seja o Senhor. Nessa noite, Deus, nós temos tanto que pedir ao Senhor, mas que, sobretudo, Deus, tenhamos também grandes coisas para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, verdadeiramente bom com cada um de nós, e por isso nós te louvamos e nós te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Querido, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, nessa noite, seguindo a nossa série, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós começamos no domingo passado com o pastor Pedro, nossa série de mensagens em 2 Tessalonicenses, e aproveito para dar ciência à igreja de que essa noite pastor Pedro e a sua esposa não estarão conosco, por eles estarem atendendo a um trabalho missionário, uma pregação com vistas ao trabalho missionário em outra igreja nessa noite. E começamos então na semana passada, a partir do capítulo 1. E nós vamos meditar então em toda essa carta de 2 Tessalonicenses nesses próximos domingos de setembro, entrando também um pouco no mês de outubro. E enquanto você vai abrindo aí no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6, quero lembrar você que essa carta do apóstolo Paulo é a segunda carta que o apóstolo escreve para a mesma igreja. Uma igreja que foi plantada e que cresceu numa cidade chamada Tessalônica. O livro de Atos nos conta no capítulo de número 17 como o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, seu companheiro ministerial, plantou essa igreja lá. E é distintivo e talvez muito importante, digno de nota para nós, de que essa igreja não foi plantada em um ambiente fácil. O ambiente era hostil, um ambiente difícil. A palavra nos conta que quando o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica para pregar o evangelho, ele começou a anunciar nas sinagogas durante pelo menos 3 sábados. Ele falava e falava e falava a respeito de como o Senhor Jesus era o cumprimento de todas as Escrituras, como ele havia sido morto e ressuscitado e como ele era o Rei dos Reis. Para você ter uma dimensão do que acontece, o livro de Atos nos narra o fato de que a pregação não é bem recebida por todos no primeiro momento. Alguns acolhem a palavra, mas outros reagem violentamente contra a pregação do evangelho. Um sujeito chamado Jason, que havia sido hospedeiro, hospitaleiro, e havia recebido Paulo e seus companheiros para que pudessem dormir, pernoitar na casa dele, acabou sendo levado diante das autoridades, acabou sendo perseguido. O texto nos conta que alguns ajuntaram uma turba de homens maus para que eles pudessem se colocar contra os servos do Senhor. Essa é uma igreja que já nasce no meio da perseguição. É uma igreja que nasce no meio da tribulação, do sofrimento. É uma igreja que desde o seu nascedouro não teve paz. Teve lutas, enfrentamentos, perseguições, tribulações. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta, para dar àqueles irmãos uma palavra de encorajamento, para dar a eles respostas a algumas perguntas que pairavam no coração deles. Mais tarde, o apóstolo Paulo, recebendo notícias de Tessalônica, resolve escrever uma segunda carta, porque as notícias que chegam ao apóstolo Paulo
Possivelmente nessa altura, estando ele na cidade de Corinto, não eram notícias boas. As notícias chegam a Paulo e elas eram: Paulo, a igreja de Tessalônica continua enfrentando problema. As perseguições estão aumentando. Os irmãos estão sofrendo. Paulo, comovido por isso, escreve uma segunda carta, menor do que a primeira, mas não menos importante. Porque nessa segunda carta, que é o nosso tema nesses meses, Paulo encoraja essa igreja a se manter firme na fé. Na semana passada, o pastor Pedro nos encorajou com uma palavra, nos alertando sobre como uma igreja precisa ser firme na fé, apegada à graça do Senhor, crescente em amor. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala dos versículos 1 até o versículo de número 5. Hoje, eu quero continuar meditando nesse capítulo com você, o capítulo 1, e mostrando para cada um de nós que estamos aqui, de que nós também somos chamados a perseverar no meio das nossas lutas. Porque existe uma promessa poderosíssima para mim e para você, que nos faz perseverar dia a dia. Eu quero te mostrar essa noite. Que promessa é essa? Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Atento então comigo à leitura a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém? Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos um pouquinho. Peça ao Senhor agora que Ele fale contigo, fale ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, eis a Tua palavra diante de nós. E nós queremos, ó Deus, que a Bíblia não é apenas um livro que nos conta histórias antigas. Nós queremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. E por isso, ó Deus, essa verdade faz com que este momento agora não seja apenas uma aula sobre um texto bíblico. Longe disso, Senhor. É muito mais do que isso, na verdade. Esse é o momento de nós ouvirmos a Tua voz, pela Tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que prega e fala diretamente aos nossos corações, seja aquele que fale a cada um de nós nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor, nos encorajando, nos desafiando, nos quebrantando, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Até hoje de manhã, eu não tinha uma boa introdução para essa mensagem. Acontece, sabe? Acontece com quase todos os pregadores. O sermão está pronto. A mensagem está pronta. Os pontos estão prontos, mas não tem uma boa introdução. E aí, de repente, quando acabávamos o culto hoje pela manhã, na verdade, a assembleia, eu saí aqui com alguns irmãos queridos pela nossa porta de trás e saímos aqui no beco. E aí conversava com esses irmãos sobre alguns assuntos, quando de repente meu filho mais novo começou a descer o beco na nossa direção e ele escorregou. Um pouco de areia que tem ali, que alguém indevidamente colocou, mas está lá. E ele tomou um escorregão, caiu. E ele levantou com aquela cara, sabe aquela cara de menino que quer chorar, mas não quer assumir que quer chorar? É a cara do meio choro, ou do choro meio pela metade. Não parece que ele está chorando, parece que ele está resmungando da hipótese de chorar. Se é que você me entende. E ele veio descendo com aquela carinha meio resmunguenta e puxando os bracinhos que estavam feridos com a queda que ele havia tomado. E eu reconheci a carinha dele, eu reconheci aquele rosto, aquele rostinho de choro. E aí eu pausei a conversa com os meus irmãos e disse: irmãos,
me dá só um minutinho. Eu preciso acolher um filho ali. Espera aí. E então fui na direção dele, me ajoelhei e abracei ele e falei, cara, você caiu, né? E aí quando ele me abraçou, ele liberou o choro. Porque parece que menino tem um negócio extraordinário, que quando ele encosta em pai e mãe, o choro vem. É como se, na verdade, todo o sistema lacrimal deles fosse ativado num abraço. Abraçou, chorou. Não tem saída. E ele me abraçou e começou a chorar. E chorar mesmo, copiosamente. E aí eu examinei rapidamente e percebi que tinha, de fato, um ralado na mão, 2 no joelho. E aquilo arde, aquilo dói. E para ele era muito. Embora talvez para nós, adultos, ou para alguns aqui, não seja tanto. E aí eu abracei, me levantei, ele ficou no meu colo, já pesado. O cara tem 5 anos e bastante quilos já. E ele começou a falar no meu ouvido assim, pai, vambora, me leva para casa. Me leva rápido para casa, para acabar com isso, para aliviar isso, para sarar isso. E eu falei com ele, calma, vai passar. A gente vai chegar em casa, papai vai passar um negocinho aí para você. Vamos colocar um band-aid que cura tudo. E band-aids são extraordinários, né? Band-aids cura qualquer coisa. É extraordinário. E ele foi acalmando. Mas só acalmou definitivamente quando nós chegamos em casa. E aí ele pegou o band-aid junto com a irmã e disse, vou lá no meu pai para pôr o band-aid. E aí nós fizemos aquele momento cirúrgico. Asepsia, limpeza do local. Estou acertando, Alexandre? Remedinho, como um bom enfermeiro, band-aid. O que essa história tem a ver com esse texto aqui? Essa história tem a ver com esse texto porque o que o meu filho menor encontrou naquele momento era exatamente o que o apóstolo Paulo estava oferecendo para essa igreja. Porque o apóstolo Paulo estava encorajando os irmãos tessalonicenses a que eles perseverassem. E o que o apóstolo Paulo passa a afirmar a partir do versículo de número 6 é de que eles deveriam perseverar, é de que eles deveriam aguentar as lutas, é de que eles deveriam suportar as tribulações, é que eles deveriam ter força diante das tentações, porque um dia, o Senhor Jesus viria e traria alívio sobre eles. Vem alguém que vai trazer alívio para vocês. Essa igreja, como eu disse para você, havia enfrentado grandes tribulações, e mesmo assim eles perseveravam em todo o tempo, desde o seu nascimento. Paulo planta essa igreja no meio de grande violência, contra os crentes, contra o povo do Senhor, contra aqueles que estavam se convertendo. E agora o apóstolo Paulo escreve a primeira carta e essa segunda carta, bendizendo ao Senhor, dizendo, eu louvo a Deus pela fé crescente de vocês. A fé de vocês é operosa, ela cresce mais e mais. Vocês estão abundando em amor, um amor abnegado, vocês têm perseverança e esperanças evidentes. Paulo fala isso na abertura das 2 cartas. Os tessalonicenses, irmãos, haviam se tornado um modelo para as outras igrejas das regiões vizinhas. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 7, vocês se tornaram um modelo para as demais igrejas, de como perseverar, de como se manter firme. Essa era uma igreja que havia deixado a idolatria, que havia deixado o pecado, e haviam decidido buscar o Senhor de modo exclusivo, de modo dedicado, de modo apaixonado. Paulo fala isso também lá em 1 Tessalonicenses 1:9. Agora, ainda que essa fosse uma igreja modelo, ainda que essa igreja fosse cheia de fé, de constância, de perseverança, essa igreja continuava enfrentando lutas, perseguições, tribulações, ataques de Satanás. E você consegue imaginar, assim como eu, que talvez não fizesse sentido na cabeça de alguns irmãos e de algumas irmãs, que sendo eles uma igreja fiel, fidedigna, comprometida com as coisas do Senhor, ainda estivesse enfrentando tribulações. Talvez essa ideia incomodasse a muitos. Como é que nós, servindo ao Senhor, sendo uma igreja reta, o apóstolo Paulo escreveu que nós somos modelo para as outras igrejas. E mesmo assim o Senhor nos permite passar por sofrimento.
O Senhor nos permite passar por tribulações. Na nossa vida ainda temos problemas. Talvez essa pergunta seja algum tipo de pergunta que você mesmo já se fez em algum momento. Não é? Deus, por que tantas tribulações na minha vida? Eu não tenho sido fiel para contigo, Senhor. Eu não tenho sido zeloso com as tuas coisas. Eu não tenho servido a ti, eu não tenho frequentado a igreja, não tenho servido o teu povo, não tenho sido dizimista fiel, servo valioso do Senhor, e ainda assim eu tenho enfrentado tantas lutas. Por que, Deus? Por quê? Talvez essa pergunta já tenha invadido corações de vários crentes. Então Paulo escreve essa segunda carta, porque embora parecesse injusto talvez a corações de alguns, Paulo diz que na verdade é o contrário. Olha na sua Bíblia o que ele diz no versículo de número 5. Versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz: irmãos, o sofrimento e as tribulações são um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Versículo 5, Paulo diz, é o contrário. Talvez alguém pense, as tribulações são um sinal de que Deus se esqueceu de nós. Um sinal de que talvez nós não estejamos debaixo do agrado do Senhor. E Paulo diz, não. É sinal do reto juízo de Deus. É sinal de que, perseverando, firmados, enfrentando as tribulações, vocês serão declarados dignos do reino de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que no final das contas, a tribulação prova a nossa fé. E que uma vez provada e confirmada, ela glorifica ao Senhor. Nesses versículos que nós lemos nessa noite, Paulo quer convencer a mim e a você que aqueles que afligiam a igreja em Tessalônica, que aqueles que continuaram afligindo a igreja pelos séculos e até hoje, um dia estarão debaixo da aflição que virá do reto juízo, Senhor. O dia do juízo está por vir. E ele não tarda, e ele não falha. Paulo está nos dizendo aqui, de que o juízo do Senhor é verdadeiro. Isso não anula a graça de Deus, isso não anula a bondade de Deus, nem o tempo de arrependimento, mas avisa a todos os homens, todas as mulheres em todos os lugares, que um dia o Senhor virá como juiz. E quando ele vier como juiz, não haverá mais tempo para arrependimento. Agora, preste atenção, porque a palavra de Paulo aqui é um grande consolo. A palavra de Paulo aqui é um grande consolo para a igreja de Tessalônica. É como se Paulo estivesse dizendo para eles, a garantia para vocês perseverarem é o fato de que o Senhor Jesus virá. E quando Ele vier, Ele vos aliviará de toda dor. É como se Paulo estivesse dizendo para Tessalônica, o Senhor Jesus está às portas. Ele vai abraçar você. Ele vai te colocar no colo. Ele vai sarar as suas feridas. Ele vai colocar um band-aid em você. Aquela esperança que o meu pequenino tinha e teve, é a esperança que Paulo está alimentando essa igreja, mas infinitamente maior. Porque existe um alívio da parte de Deus, prometido para aqueles que o amam e o temem de todo o coração. As dores existem? Sim. As tribulações virão? Virão. As tribulações já estão aqui? Estão aqui. Mas aquele que trará alívio sobre o seu povo está prestes a chegar. Esse é o dia do Senhor. O que Paulo está me ensinando aqui, ensinando a você, é que o que move o nosso coração, queridos, a perseverarmos em meio às tribulações, às lutas, aos enfrentamentos, é sabermos que o nosso Redentor vive, que um dia Ele se levantará sobre a terra, glorioso e poderoso, para nos salvar. É isso que nos faz enfrentar tribulações. É isso que nos faz olhar para o sofrimento contra a igreja do Senhor Jesus e dizer, ela vai prevalecer. Porque o nosso Redentor virá, o nosso Senhor virá. Então Paulo nesse texto nos fala sobre esse grande dia. O dia do Senhor Jesus, o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, o dia da manifestação gloriosa do Rei dos Reis.
Ele coloca esse dia estampado diante dos nossos olhos, para que eu e você entendamos que essa é a esperança que temos. Porque Ele vem para julgar os que perseguem a igreja, para trazer paz aos seus. Eu quero conduzir você a perceber 3 maravilhosas verdades que Paulo nos ensina nesse texto a respeito do dia do Senhor. Em primeiro lugar, eu queria ensinar a você e colocar diante de você essa noite a verdade de que o dia do Senhor é o dia da vinda vitoriosa do Cordeiro Jesus. O dia do Senhor é o dia da vinda dele. Se você olhar na sua Bíblia comigo, no versículo de número 7, olha a sua Bíblia comigo, por favor. Ele diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. E agora é o trecho que eu quero chamar a sua atenção. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Paulo começa nos ensinando aqui que o dia do Senhor é o dia da manifestação corpórea e visível do Senhor Jesus. A palavra manifestar aqui, no original, é a palavra apocalipse. Apocalipse é revelação, é brilho, é algo que estava oculto, mas que agora foi revelado. É algo que eu não via, mas agora foi desvendado diante dos meus olhos. E o que Paulo está dizendo para nós é de que hoje Jesus está oculto aos meus olhos e aos seus olhos. Hoje nós não contemplamos Jesus com os nossos olhos nus. Hoje nós cremos por fé e confiança no Senhor de que Ele reina. Mas haverá um dia em que o Senhor Jesus será manifesto, visível, corpóreo, reinando, poderoso. Todo olho verá o Senhor Jesus. Esse é o dia do Senhor. É um dia de manifestação, é um dia de brilho, é um dia de apocalipse, é um dia de conseguir ver claramente o Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, irmãos, é inconfundível. É uma vida física, real, gloriosa. Do mesmo jeito que nós o vimos subir para as nuvens, nós o veremos voltar. Glorioso, verdadeiro, palpável. Apocalipse capítulo de 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Você imagine? Você consegue imaginar esse dia? Até mesmo aqueles que traspassaram Jesus e que deram chicotadas nele, que o feriram e que cuspiram nele, verão. Verão. Glorioso, ressurreto. Além disso, Paulo também nos ensina que o dia do Senhor, o dia da vinda dele, é um dia de grande poder e de grande autoridade. Olha comigo na sua Bíblia, versículo de número 7 ainda. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O que o texto está nos ensinando, irmãos, é que Jesus vem sobre as nuvens com poder e glória, e Ele comanda os exércitos e as hostes angelicais de Deus. Ele é glorioso, Ele é vencedor, Ele vem com esplendor como aquele que venceu e que vence. Ele vem agora não mais como um servo sofredor, mas Ele vem para se assentar em um trono glorioso e julgar as nações em nome de Deus Pai. O Senhor Jesus não veio mais agora na figura de um servo sofredor, de um homem de dores, de um homem que carrega uma coroa de espinhos. Agora Ele vem como Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Os anjos o acompanham, as hostes angelicais o acompanham. E esses anjos, como diz Marcos capítulo de número 8, versículo 38, saem colhendo e chamando e separando de todos os 4 cantos da terra aqueles que pertencem ao Cordeiro Jesus. Essa é a vinda gloriosa dele. Essa é a vinda extraordinária, estupenda, poderosa do Senhor Jesus. Esse dia também é o dia em que Ele vem como um poderoso juiz e Senhor de toda a terra. Olha a sua Bíblia comigo, versículo de número 8. Verso 8 nos diz que Ele vem em chama de fogo. Em chama de fogo tomando vingança. Não é extraordinária essa imagem? É uma imagem poderosa. Não é um Jesus sofredor.
Não é um Jesus cuspido, maltratado. Não é um Jesus com sangue derramando, com feridas expostas. É um Jesus, como diz Apocalipse capítulo 1, que tem os seus olhos como de chama. Os seus olhos queimam, porque ele vem com chamas de fogo. Ele vem com grande poder, com grande autoridade. Ele não vai chegar mais na Terra Santa sobre um jumentinho simples. Ele vai chegar agora cavalgando as nuvens, como aquele que é o Senhor de toda a glória. Essa é a gloriosa imagem. Esse é o dia do Senhor. Naquele dia não haverá mais tempo, não haverá mais mudança, não haverá mais negociação, porque aquele dia será o dia do juízo do Senhor. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus têm o dia de hoje para se arrependerem, para se renderem diante dele, porque quando chegar o dia do Senhor, esse é o dia de retribuição, esse é o dia de juízo, e nesse dia não há espaço para arrependimento mais. O dia do Senhor também é o dia da vida com Cristo, ou a vinda de Cristo com grande esplendor e grande glória. Versículo de número 10 nos diz que quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. A imagem que está diante de nós é de que ele virá de maneira gloriosa. Alguns crentes ensinam e entendem e pregam um ensino errôneo de que Jesus virá um dia sem ser notado. O pensamento dispensacionalista, por exemplo, ensina a ideia de que quando o dia do Senhor Jesus chegar, Jesus virá e sumirá sem que ninguém note. Mas isso não é verdade. Isso não pode ser verdade. Porque não é o que a Escritura diz. A Escritura diz que a vinda do Senhor Jesus será gloriosa. O seu povo o adorará. Os que creem em seu nome temerão diante dele. É uma vida física, gloriosa, é uma revelação, uma manifestação. O melhor entendimento bíblico é de que a vinda do Senhor Jesus não é um susto, não é algo rápido, momentâneo, que ninguém vê, que passa e a gente assusta e já aconteceu. Não. É uma vinda inquestionável, irrefutável, inesquecível, imperdível. Todo olho verá o Senhor Jesus glorioso. Ninguém deixará de ver. Eu não sei como Deus fará isso. Eu não sei como é que Deus mostrará para nós brasileiros e para irmãos nossos na China ao mesmo tempo sua glória. Mas eu não sei isso, como eu também não sei o poder da glória do sol. Mas eu sei que maior do que o sol, e maior do que sua glória, e maior do que sua beleza, será a glória, a beleza e o esplendor de Jesus. Todos hão de ver. Todos hão de ver. A primeira lição que esse texto nos ensina é de que eu e você devemos perseverar, porque o dia do Senhor é um dia da manifestação, da vinda vitoriosa do Cordeiro Jesus. Mas há um segundo motivo para que eu e você perseveremos. Há um segundo motivo para que eu e você continuemos enfrentando as tribulações. E esse segundo motivo também está atrelado ao dia do Senhor. O segundo motivo é porque o dia do Senhor é um dia de juízo sobre todo mundo. É um dia de juízo. O dia do Senhor, irmãos, é descrito nesse texto como um dia de acerto de contas. Versículo de número 6, ele começa dizendo que é justo para com Deus que ele dê a paga, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica é justo, irmãos, que chegará um dia em que o próprio Deus dará paga a todos aqueles que atribulam vocês. E isso é justo diante de Deus. Isso não faz de Deus um Deus mau. Isso não faz de Deus um Deus injusto. Isso não faz de Deus um Deus de dois pesos e duas medidas. Pelo contrário. O juízo de Deus é o juízo de um Deus santo. É por causa da dureza do coração do homem
É por causa de quantos rogos e quantos chamados e quantas palavras já foram anunciadas, mas o coração dos homens se endurece diante da palavra do Senhor. O juízo de Deus é um juízo justo. As imagens que esse texto trazem para nós são imagens de juízo pesado, severo. Algumas palavras são tribulação, chama de fogo, vingança, penalidade eterna, destruição, banimento. As palavras são fortes. A imagem é forte, mas é para nos lembrar e lembrar essa igreja de que o Senhor é um Deus de amor, de graça, de bondade, de benignidade, de longanimidade. O Senhor Ele é cheio de paciência, Ele aguarda os seus, Ele aguarda o tempo do arrependimento, Ele nos chama a proclamar e proclamar, Ele dá aviso, Ele dá sinais, Ele manda profetas. Mas o Senhor também é o reto juiz sobre a terra. Nós não podemos adorar um Jesus paz e amor. Porque o nosso Jesus não é esse conceito mundano de paz e amor. De que está tudo bem o pecado. De que no final das contas Jesus na verdade vai aparecer das nuvens e meio que dizer, era só uma brincadeira. Eu não estava falando sério. Tem juízo não, gente, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. O importante é o verdadeiro amor. Imagina Jesus fazendo isso. Vamos celebrar, gente. Vocês estão muito tristes. Está tudo muito pesado. Não. O Senhor é amor. O amor de Deus é tão grandioso, mas tão grandioso, que nenhum de nós aqui é capaz de repeti-lo, abarcá-lo, entendê-lo, compreendê-lo. Mas o juízo do Senhor também é tão certo. O juízo do Senhor é tão verdadeiro, que nenhum de nós aqui também pode escapar dele, senão pelo sangue de Jesus. Nenhum de nós. Ele é o reto juiz, ele traz justiça sobre os réprobos, sobre os ímpios. Ele vai vindicar a sua própria glória, seu nome poderoso. Deixe-me dizer algumas coisas que esse dia de juízo envolverá. Esse dia de juízo envolverá a retribuição aos que perseguiram a igreja do Senhor Jesus. Versículo de número 6, ele diz, é justo para com Deus que lhe dê a paga. Dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ele é justo em dar paga aos que atribulam o povo do Senhor, aos que perseguem os santos do Senhor. O próprio Deus, em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 35, diz a Israel, a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Não cabe a mim e você retribuir. Não cabe a mim e a você queremos dar um jeito nas coisas. Não cabe a mim e a você queremos resolver o problema do mundo, dar paga àqueles que nos perseguem. A vingança, o juízo e o acerto de contas pertencem ao Senhor. Nós nos vingamos de maneira muito mesquinha. Nós nos vingamos de maneira desproporcional. Nós nos vingamos de maneira injusta. Nós nos vingamos de maneira odiosa. E é por isso que vingança não deve fazer parte da nossa vida. Mas o Senhor é aquele que quando traz juízo, é aquele que quando traz paga sobre aqueles que perseguem a igreja e se levanta contra o povo do Senhor, é sempre justo no seu proceder. Sempre justo. Esse dia também de juízo é um dia que nos traz e trará sobre a terra tribulação aos que atribularam e desobedeceram ao Senhor. Ele diz, tribulação aos que vos atribulam, versículo 6. Versículo de número 8, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Deus mesmo prometeu guardar o seu povo e abençoar o seu povo. Ele mesmo decidiu estar ao lado do seu povo, nos livrar e nos salvar. Ele mesmo disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não é por nós, é contra nós. Com relação ao Senhor Jesus, não existe viver em cima do muro. Não existe meio compromisso. Ou serve-se ao Senhor Jesus, ou não. Tem meio caminho.
E o Senhor promete juízo, tribulação àqueles que atribulam. O apóstolo Paulo consegue ser ainda mais enfático quando no versículo de número 9, ele diz que esse dia de juízo também trará eterna destruição aos ímpios e aos inimigos do povo do Senhor. Olha comigo o que está escrito no versículo de número 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Falar em inferno está fora de moda. Pregar sobre o inferno está fora de moda. Porque o inferno é uma daquelas verdades bíblicas difícil de ser aceito por aqueles que não amam ao Senhor. É mais fácil, é mais palatável falar sobre o céu. Falar sobre o amor, sobre a bondade. Mas é tão difícil falar sobre o juízo. Mas Jesus não temia dizer essas coisas. Paulo não temia dizer essas coisas. E Paulo diz que no dia do Senhor Jesus haverá uma ruína sem fim. Uma ruína sem fim. Um julgamento com pena eterna. Banidos e lançados fora da presença do Senhor. O texto diz que sofrerão penalidade de eterna destruição. Aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre não serão destruídos instantaneamente. Não serão aniquilados da face da terra. Mas sofrerão uma penalidade eterna, longe da presença do Senhor. O inferno, o lago de fogo e enxofre é um lugar de condenação. É o pior lugar do universo para se estar. Porque é estar longe de Deus, debaixo de juízo de Deus. Mas o mais incrível é que os homens continuam brincando com a imagem do inferno. O inferno ainda continua sendo tema de festas, de roupas de festas, de carnaval, de baladas. O inferno continua sendo propaganda de satisfação e prazer sexual. O inferno é sinônimo de celebração em algumas propagandas na nossa televisão. O inferno é tema de séries de TV. Filmes sobre Lúcifer. Séries sobre o inferno. É engraçado como os homens parecem brincar com aquelas coisas que são tão sérias. Não é? Parece que de alguma maneira é uma tentativa de fazer chacota para não ter que acreditar que isso é verdade. Mas, irmãos, o inferno não é um lugar bom. O inferno é um lugar de condenação. Mas o mais trágico de tudo é imaginar que ninguém vai para o inferno sem que de fato queira estar lá. Porque negar Jesus, negar a salvação, dizer não para o Senhor, perseguir a igreja e abraçar a condenação é a escolha que muitos têm feito. Conscientemente. Paulo diz, esse é um dia de trevas. É um dia de juízo. Porque aqueles que perseguem a igreja serão finalmente recompensados com dura paga. Penalidade de eterna destruição. Forte essa palavra, não é? Forte essa palavra. Mas em terceiro lugar e último lugar, há ainda uma última verdade sobre o dia do Senhor que nos move em esperança. E nos move a perseverar. Primeiro, que o Senhor Jesus voltará de maneira viva e presencial. Segundo, que esse será um dia de juízo. E toda a perseguição contra a igreja e contra o povo do Senhor Jesus será uma vez por todas paga. Mas em terceiro lugar, a promessa para nós de que o dia do Senhor Jesus, o dia do Senhor, será um dia de alívio aos santos, com plena manifestação da glória do nosso Deus. Esse dia será um dia de alívio, porque no dia do Senhor haverá juízo para aqueles que se distanciam dele, mas haverá galardão para aqueles que o amam. Essa é a verdade da palavra de Deus.
Nós estaremos lá, diante do reto juiz, mas aqueles que o negaram, aqueles que o traspassaram, aqueles que perseguiram a igreja do Senhor, aqueles que disseram não à graça salvadora, haverá condenação. Mas aqueles que o amam, que o temem, que o servem, que o adoram, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Haverá alívio, graça, consolo. Os santos serão consolados pelo Senhor em meio à tribulação. Engraçado como alguns crentes têm a ideia e às vezes ensinam que a igreja não passará pela tribulação. Alguns, influenciados pela mentalidade dispensacionalista, insistem em ensinar de que nós não vamos passar nem pela tribulação, nem pela grande tribulação. Mas isso também não pode ser verdade. Porque o que o Senhor nos diz nesse texto não é que Ele irá nos livrar da tribulação, mas é que Ele irá nos livrar em meio à tribulação. Eu e você não deixaremos de enfrentar tribulações, e a prova disso nós já estamos vivendo hoje. Porque a igreja continua sendo perseguida, vilipendiada, criticada. Os nossos símbolos de fé, os nossos compromissos, os nossos valores são pisoteados em praça pública diariamente no nosso país e nesse mundo. Todos os dias. Crentes são perseguidos em vários países. Crentes são proibidos e impedidos de entrar em alguns países para proclamar o Evangelho. Outros entregam sua própria vida. Outros são banidos. São abandonados, criticados, punidos. Mas a palavra do Senhor diz que não da tribulação, mas na tribulação haverá para nós grande alívio do sofrimento. Irmãos, a palavra nos ensina que, à medida que os últimos dias chegarem, o sofrimento também aumentará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos. Os dias, quanto mais se abrevia a vinda do Senhor Jesus, piores serão. Maior perseguição, maior crítica à igreja do Senhor Jesus. Poderes e governos malignos coordenando e liderando as nações. Até que se manifeste claramente, visivelmente, aquele que faz oposição declarada ao nome do Senhor Jesus, o anticristo. Já existem muitos anticristos entre nós, mas haverá um homem da iniquidade que se manifestará ainda com maior poder, ainda com maior autoridade, ainda com maior engano. Uma besta que emerge do mar, ensinando e governando a mente dos homens e levando os povos contra o nome do Senhor Jesus. Uma besta que emerge da terra com ensinos pecaminosos e filosofias mãs. Uma grande meretriz poderosa se assentado sobre uma cidade maligna e perversa. O sangue dos justos em praça pública, a igreja perseguida. Os últimos dias não serão dias fáceis. Mas o Senhor Jesus diz a mim e a você: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, aquele que diz a mim e a você: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, aquele que nos diz que nenhuma tribulação nos será dada, que nós não possamos suportar. Ele mesmo vai resgatar a cada um de nós. Ele nos dará resgate no meio da tribulação. Aquele dia será para o povo do Senhor, irmãos, um dia de glória, um dia de paz. Primeiro porque os santos verão o justo juízo de Deus manifesto sobre a terra. O dia do juízo chegará. Aquele senso de justiça que eu e você temos, um dia será completamente suprido. A oração dos santos que pedem na glória: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Será respondida. Até hoje. Acabou. Os santos receberão alívio da parte de Deus por toda a tribulação que viveram. Versículo de número 7 diz que nós seremos aliviados.
nós seremos aliviados. Alívio para todas as dores, alívio para todos os sofrimentos, lágrimas sendo enxugadas, angústias sendo cessadas pelo Senhor Jesus. Esse dia também será para nós um dia em que os santos serão glorificados na glória resplandecente do Senhor Jesus. O versículo de número 10 diz que quando o Senhor Jesus vier, Ele será glorificado não para os santos, mas nos santos. Eu concordo com um comentarista chamado William Hendrickson, tão conhecido, tão importante, que comenta muito acertadamente que aqui Jesus não é glorificado apenas pelos crentes, mas nos crentes, porque Ele será glorificado em nós e nós nele. Corpos ressurretos, corpos glorificados, corpos vitoriosos, porque a morte não terá mais poder sobre nós. Que alívio extraordinário, que alívio copioso. Além disso, os santos se admirarão diante da glória revelada do Senhor. É maravilhoso como o apóstolo Paulo pinta essa imagem no versículo de número 10. Ele nos diz que quando o rei juiz vier sobre a terra, eu e você vamos admirá-lo. Vamos admirá-lo. O cerne, o coração, o ponto nevrálgico, o ponto mais profundo da verdadeira adoração é o espírito de admiração. É quando Jesus é posto ante os nossos olhos. E nós nos rendemos, joelhos dobrados, rosto em terra diante dele e dizemos: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus meu, Senhor meu. Isso é admiração, isso é adoração. Isso é ficarmos boquiabertos diante da glória do Senhor Jesus. Uma glória inefável, uma glória indescritível, uma glória que a gente não consegue abarcar, que a gente não consegue desenhar, que a gente não consegue expressar, que não tem música, por mais bela que a gente faça, que cante a glória toda dele, não tem poesia, por mais bela e declamada que seja, que fale sobre a glória dele, não há pintura, não há imagem, não há filme que seja tão glorioso, que tenha tantos efeitos especiais, que seja capaz de representar ante os nossos olhos a glória do Senhor Jesus ressurreto. Quando Ele vier, nós vamos nos admirar de vê-lo. Você está preparado para ficar de boca aberta comigo no último dia, contemplando o Rei? Prepara a boca aí, gente. Prepara a admiração, porque vai ser demais. Vai ser extraordinário. Essa é a esperança. Esse é o alívio que Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica. As tribulações não param, né, irmãos de Tessalônica? Eu sei. Vocês estão sofrendo desde que eu plantei essa igreja, não é? Eu sei. Parece que o sofrimento só aumenta, não é? Eu sei. Vocês têm caminhado tão firme, mas ainda o sofrimento não acaba. Não é esquisito? Eu sei. Vocês tenham fé. Tenham constância. Tenham perseverança. Porque o Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus vem. Quando Ele me abraçou, descendo o beco, eu disse: calma, 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 calma. Fez dodói, machucou. Mas eu estou aqui agora com você. E para uma criança, a presença de um pai diz tanto, não diz? O abraço de quem ama significa tanto, não é? Uma calma. Colo de pai, colo de mãe, então. Quase um sedativo. Fique com o seu coração preparado. Porque muito em breve você vai estar no colo do Pai. Muito em breve. Mais forte base para a nossa esperança. E perseverança é saber que o Senhor vem e Ele vem em glória. O juízo dos homens pode falhar, irmãos. Frequentemente falha. Mas o juízo do Senhor é perfeito. E essa noite eu quero também, não apenas consolar você, mas eu queria também terminar
sacudindo você. Porque essa palavra é também um grande alerta a todos nós. Porque o dia de arrependimento é hoje. O dia de consertar a vida é hoje. O dia de se render a esse Senhor glorioso é hoje. Porque no dia do Senhor Jesus não haverá mais tempo. Hoje o Senhor é aquele que diz: eis que estou à porta e bato. Abra seu coração em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar nossos queridos irmãos, nossa equipe de louvor. Enquanto nós oramos, você vai colocando o seu coração diante de Deus. Peça ao Senhor por esse consolo. Peça ao Senhor por essa esperança. Nossa esperança é o dia de Cristo. Nossa esperança é que Ele virá. Ele vem visível. Ele vem de maneira real. Ele vem de maneira manifesta. Nossa esperança é o dia do Senhor Jesus, porque Ele também é dia de juízo, mas também dia de consolo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa firme convicção. É nisso que eu e você precisamos construir a nossa casa, é nisso que nós precisamos firmar a nossa vida. Mas essa palavra também é uma palavra para mim, para você, de confronto, de chamado, de desafio. Porque hoje é o dia de arrependimento. O Senhor nos chama hoje, aqueles que porventura talvez não conheçam, não tenham entregado a sua vida a Ele. Não deixe para amanhã. Hoje, entrega a sua vida ao Senhor. À medida que você ouve essa palavra, não cerre o seu coração. Bendito Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Te louvamos e te rogamos, ó Deus, o consolo que vem do céu sobre nós. E esse consolo glorioso nós sabemos que é o dia de Cristo, Senhor. Dia vitorioso, dia maravilhoso, Senhor. Um dia tão grandioso que se coloca diante de nós. Um dia que todo olho verá, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. O Senhor Jesus virá como juiz de toda a terra, para trazer justiça sobre aqueles que perecem, para trazer alívio àqueles que o amam. Ó Deus, coloca essa esperança no nosso coração. Nós não somos chamados para confiarmos em poderosos desse mundo, em soluções desse mundo, em vinganças particulares, em jeitinhos humanos. Nós somos confiados ou chamados a confiar no juízo do Senhor. Às vezes o nosso coração, Deus, imagina que tarda a sua promessa, Senhor, mas nós sabemos que não, é porque o Senhor é bondoso, é longânimo, o Senhor aguarda o tempo certo, chamando o teu povo em toda a face da terra, mas o dia do Senhor não falha, não pode falhar, porque o Senhor não é homem para mentir. E as tuas palavras são eternas e poderosas, Senhor. Senhor, visita o nosso coração nessa noite com o consolo do alto céu. Visita, Senhor, cada vida aqui agora presente em nome de Jesus. Visita corações atribulados, aflitos, angustiados, trazendo, Deus, esse consolo, desse alívio antecipado que o Espírito do Senhor gera em nosso coração. Produz em nós, ó Deus, a semente da esperança. Produz em nós, ó Deus, a semente da perseverança. Nos ajude a caminhar nesse mundo, Deus, perseverando no Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Amém.